Buenas, pessoal. Sou Gustavo GPP, servidor há 13 anos do Sistema Prisional Gaúcho, psicólogo, e decidi dar luz à razão de Julieta Balestro ter homenageado a penitenciária estadual feminina de Guaíba em 2011. Nós temos aqui nessa apresentação dinâmica diversos tópicos. A pessoa pode seguir por aqui, ó. Mas eu vou apresentar em linha. Ela foi construída no Lovable Dev, em linha linear, para que a gente não perca, de repente, alguma informação. A instituição que carrega o nome da Julieta é a Penitenciária Estadual de Guaíba, localizada em Guaíba, uma penitenciária de mais ou menos 400 apenadas, regime fechado. Essa foto é um simulacro, tá? Está aqui escrito que é de A. Não é foto real, mas é uma modulada, então não deixa de ser muito distante uma foto assim das estruturas atuais. Os sites aqui, da Polícia Penal do Diário Oficial. Quem foi Juliana Balestro? Por que uma penitenciária teria levado o seu nome? O que sabemos? Achei uma foto da Julieta real, depois eu vou contar a história. Ela não era negra, como eu pensei previamente que fosse, depois explico por que pensei também. Nasceu em Bagé, em 18 de agosto de 1918, pegou as duas grandes guerras, e morreu em 12 de agosto de 2001. À época estava vinculado ao Departamento de Tratamento Penal da SUSEP, fazendo o primeiro projeto pioneiro no que diz respeito à educação. Por isso, tantos neejas ganham o nome de Julieta, além da penitenciária de Guaíba em si. Formada em licenciatura de letras, né? Licenciada em letras, bacharel em Direito em 1988, ou seja, formou-se aos 70 anos. Educadora, advogada, sindicalista, ativista, feminista e dirigente de movimento negro. Sua atuação era interseccional, ou seja, articulava por questões de gêneros, classe e raça simultaneamente. Era conhecida por seu espírito de luta intransigente na defesa dos professores, das mulheres e das minorias. Imagina a dificuldade na época de defender, de ser contra a pauta do racismo, né? Ela conseguiu isso, né? De repente estava bem difícil para os próprios negros à época fazerem, e ela tomou essa iniciativa. Última função, coordenadora educacional e cultural da SUSEP, como eu já falei. Referências documentais, diretora do CEPEG Sindicato, nessas duas gestões aqui. Primeira mulher na direção executiva nacional da CUT, no que diz respeito à condição de sindicalista, que ela também exercia. Comissão de Mulheres, Crianças e Adolescentes da OAB do Rio Grande do Sul, daí que eu não sei te dizer a época, sei dizer para vocês a época. Professora na Escola Técnica de Parobé, depois a gente tem aqui um registro interessante sobre isso. E dirigente de movimento negro no Rio Grande do Sul. Sua vida foi dedicada à luta por uma sociedade mais justa, atuando em frentes diversas que iam da sala de aula ao sindicato, dos corredores da OAB aos pátios das penitenciárias. Ir aos pátios das penitenciárias também conectou ela diretamente ao tema do cárcere, provavelmente, porque depois a gente vai ver a memória dela numa penitenciária, talvez ela tenha se dado muito mais por transmissão oral das pessoas de uma época do que por atos assim oficiais, ou a não ser que eu não tenha achado, também pode ter acontecido. A gente não acha às vezes. Aqui eu expliquei, embora seja dirigente de movimento negro, era uma pessoa branca. Galeria de imagens. As fontes aqui, uma foto original cedida em 2001 pela família para esse artigo aqui, ó, para o DTP. Segundo ou terceiro Seminário Nacional de Pesquisa em Prisões, ela escreveu o artigo e cedeu a foto. Artigo acadêmico. Segundo Seminário Nacional de Pesquisas em Prisões. Então, essa foi uma silhueta simbólica, essa é nosso slogan da apresentação. Aqui uma foto de A, baseada nas características da Julieta, né, original, desta foto aqui.
de como ela poderia talvez ter sido como professora no Parobé, na década de 60, na CUT, e se formando em Direito. Talvez, eu encontrei registro que ela se formou com a filha, inclusive, eu não tive certeza disso. Mas aos 70 anos, em 1988, na Unicinos. Se graduou, fez a magistratura em Direito. Então, são imagens simuladas, fundadas na imagem realística apresentada. Uma vida em múltiplas frentes. Educadora, liderante sindical, fundadora da CUT, né, de certa forma, primeira mulher na direção executiva nacional. Não deixa de ter um lado de fundadora também. Atuação na OAB, defendendo minorias, dirigente do movimento negro. E aqui eu vou mostrar o blog que eu encontrei isso, tá? É um blog do NEJA, Julieta Balestro, uma publicação de 2013, então tem uma fonte. Na SUSEP, né, esteve até 2001, não sei de quando até quando, mas até perto da morte, como coordenadora educacional e cultural na SUSEP, lá no início do TP, do Departamento de Tratamento Penal. Protagonismo feminino na CUT. A decisão de nomear a principal penitenciária feminina do Rio Grande do Sul com o seu nome é um testemunho de seu impacto, mas também abre um campo de tensões e questionamentos. Depois a gente vai conversar sobre isso. O projeto sobreviveu à pessoa. Juliana deu nome a muitos NEJAs, né? Nem toda sala de aula em penitenciária é assim, né? Se eu não me engano, o Madre Pelletier tem uma arquitetura mais próxima a isso, né? Mas são bem diferentes as salas de aula de NEJA, de EJA, principalmente nas moduladas. Mas está aqui uma imagem ilustrativa da educação do sistema prisional. Em regimes semiabertos talvez seja mais fácil, assim, né? Menos contenção, menos grade, mas não é uma imagem realística, tá? É uma criação. A precursora da educação nos presídios. Em época que a educação carcerária era praticamente inexistente ou restrita a iniciativas isoladas e de cunho religioso, Julieta atuou em diversos penitenciários do Estado, implementando programas educacionais. O Pensamento Livre foi o projeto de 2001, tá? Antes da morte, 2 meses antes da morte, que é mãe, de certa forma, de Vozes de um Tempo, dos NEJAs, dos EJAs. Se eu não me engano, talvez ela até tenha começado esse projeto Vozes de um Tempo. Não tenho certeza disso, há boatos disso, tá? Isso o que eu tenho certeza é que eu estou mostrando aqui. Pensamento Livre. A iniciativa contemplava prosa, poesia e desenho, era um concurso. E ela dizia que essas pessoas, os presos ou as presas, não têm só defeitos, têm também virtudes, e é isso que este concurso quer mostrar. Nome inéditas prisionais, nome repetido diversas vezes em múltiplos núcleos educacionais, educação como resistência, talvez seja uma freiriana aí, né, da educação, de certa forma, não sei se ela se inspirou, mas lembra a vida dela também como resistência, e por tudo que ela foi, né, que a gente disse aí, né, não tem como descolar a resistência do nome dela. Legado vivo, o projeto Pensamento Livre apresentou um marco reconhecendo a humanidade e o potencial criativo da população carcerária, e continua a ser uma referência em prática de ressocialização até hoje. Continua sendo, porque continuou, né, EJA, Voz de um Tempo, qualquer outra coisa que surgiu depois tem essa maternidade da Julieta, ou Juliana também, como ela é conhecida em algumas referências, daí eu não sei explicar porquê. A educação no cárcere não apaga a pena, mas pode reescrever o futuro. Frase dela. O Pensamento Livre, de 25 de junho de 2021, uma imagem bonita aqui. O nome surgiu de um detento do Presídio Central e foi 2 meses antes do seu falecimento. Já falei dessa frase aqui. Pioneirismo, né? Primeiro concurso, humanização e o legado. Referência contínua em práticas de ressocialização. Daí tudo vai se encaixando, assim, porque o Jair Fiorin, naquele acontecimento trágico, foi homenageado, né? Em decreto, tudo oficial, né?
nomeando uma penitenciária. Tem Miguel Dario, tem Padre Pio Buque, cada qual por uma razão. E agora a gente vai encontrando as razões de Julieta ter nomeado uma penitenciária feminina, para que a penitenciária feminina espelhasse o que ela representa e o tratamento penal que, de certa forma, ela inspirou, principalmente na área da educação e defesa de minorias. Eventos na unidade. Essas operações aqui recentes eu não vou comentar, não vem ao caso. O sistema achou porque a gente fez uma pesquisa ampla. A ausência de alguns dados é presente, talvez porque a internet é de 88, 89, né, o seu início, não tenha muitos dados. Tanto que uma foto a gente encontrou realística de Julieta porque nos forneceram. Hipóteses responsáveis por ela ter sido homenageada. Reconhecimento institucional tardio, que acontece, né, pós-mortem. Normalmente é quando se reconhece o legado de uma pessoa. Protagonismo feminino apagado. Quiseram resgatar esse protagonismo de uma mulher, né, importante, numa penitenciária feminina. É uma das hipóteses. Educação como eixo discreto. Diferente da segurança da arquitetura prisional, a educação raramente gera visibilidade heróica. De repente, quiseram, então, que se fizesse heróico nesse momento ao homenageá-la, em 2011. Memória no uso, não no registro. É o que eu falei. Eu acredito que tenha se passado muito mais por via oral do que por atos. Essa chegada do nome até a placa, né? A inauguração com o seu nome. Hipóteses construídas na ausência de documentações completas. Uma nota de transparência. Quem decidiu? Não achei, tá? Decreto governamental, portaria de Secretaria de Justiça, auto laboral, publicação no DOI. Pode ser simplesmente que eu não achei. No caso do Jair Fiorin, a gente achou. O que não estou dizendo que não exista, apenas que eu não achei. O que foi encontrado? Atos administrativos oficiais, publicação no Diário Oficial repetidas vezes com o nome Julieta Balesto, né? Quando se fala da penitenciária feminina estadual, então é oficial. Nome e referências acadêmicas. Linha do tempo. Julieta nasceu em 18 da década do século 20. Em 1937 se estabeleciam as primeiras casas correicionais, né? Que eram as casas estilo convento, né? As penitenciárias eram parecidas com conventos, aquelas estruturas panópticas. Depois que a gente vai explorar aqui abaixo, vocês vão ver imagens criadas para a gente ilustrar isso. Formação em letras em 1960. Em 1981 a 1984, diretora do CEPERGS. Em 1983, fundou a CUT, né, no sentido de ser uma diretora da Executiva Nacional mulher, com ímpeto feminista, assim, no sentido de movimento, né, de movimentar a causa. Formação em Direito em 88, e retorno ao CEPERGS um pouquinho antes dos anos 2000. Em 2001, antes de morrer, criou o Pensamento Livre, e em 2000 faleceu. Depois das operações que aconteceram aqui, que não botou na linha do tempo, mas a gente passa aqui, na penitenciária recentemente. Memória em disputa. O nome persiste oficialmente, mas o legado enfrenta o paradoxo da realidade prisional. Fica difícil ter todos os elos dessa cadeia, né? Por que o nome dela chegou lá, mas aqui a gente está fechando o quebra-cabeça, eu acredito. 80 anos de vida, 40 anos de ativismo, 10 anos após a morte, a homenagem. Passado e presente. Então, as estruturas prisionais eram mais estilo convento, né? Panópticas, né? As pessoas ficavam no meio observadas pelas extremidades, né? A essa sensação a gente chama de panoptismo, que é a sensação de estar sendo vigiado. Então, elas eram voltadas, além para estruturas semelhantes a conventos, para essa lógica do panoptismo.
Aqui é um modelo americano, tá? As moduladas nossas são assim. Quer dizer, não são assim, né? Não são assim, mas são muito mais modernas que essa imagem aqui. Não quis botar uma imagem realística lá. Achei melhor não botar. Mas mudou bastante a arquitetura. Não é tão assim, mas lembra muito mais que essa imagem aqui. O nome como símbolo, o nome como memória institucional, o nome como valor, o nome como silêncio, né? Porque, paradoxalmente, o nome que homenageia também pode silenciar. Quando não explicamos a homenagem, transformamos memória em ruído de fundo. E a educação é um pouco ruído de fundo, né, do sistema prisional. Ela não tem, começou tardiamente, né, ainda é bastante difícil, grandes iniciativas, e a gente vê, por exemplo, que é muito mais fácil lidar com o tema, falando da minha experiência do trabalho prisional, né, que dá um retorno em salário para as pessoas, né, o que é remunerado, e com o tema da segurança que com o tema da educação. Então, também vamos colocar aí esse simbolismo do nome como do nome de Coisas em Silêncio sobre Julieta como ruído de fundo também. O nome institucional é uma pergunta permanente. Quem merece ser lembrado? Na hora de fundar um parque, na hora de homenagear uma rua, um parque, uma cidade, uma penitenciária, sempre vai vir essa questão, quem merece ser homenageado e por quê? E aqui a gente está encontrando as razões que levaram Juliana a ser homenageada, o que não foi revelado. Muitos detalhes da vida pessoal e familiar, documentos muito íntimos, entrevistas com familiares diretos, circunstâncias de falecimento, bastidores não documentados. Onde podem estar as respostas? Essas lacunas sugerem que muito de sua história ainda pode estar guardada em arquivos privados de sindicatos, do CEPERGs, da OAB, e de memória de pessoas, como a gente aqui vai falar no item curiosidades, de memória de pessoas que se manifestaram a saber desse meu interesse em apresentar Julieta. A história institucional também é feita de lacunas, é verdade. Então, curiosidades. Essa é uma carta de Julieta para uma aluna, em 18 de junho de 1968. A aluna é a irmã Marta Maria Godoy, que gentilmente cedeu para a nossa apresentação. Ela é coordenadora da Pastoral Carcerária, estadual da Pastoral Carcerária, eleita em 27 de 9 de 2025 para o biênio de 26 e 27. Está sempre presente no dia a dia das instituições, né? Fazendo oficinas, levando o seu olhar, o seu voluntariado. Então, agradeço aqui a irmã Marta, como eu chamo, ter nos permitido mostrar essa carta. E Julieta dizia para ela, a querida aluna Margarete, né? Que é o nome da irmã Marta. Com um grande abraço da professora e amiga Juliana, chamou a atenção a Margarete, a irmã Marta, esse abraço da professora e amiga. Ela me ressaltou para falar sobre isso. Teve uma virada da pesquisa aqui, porque eu pensei que ela está bem associada ao movimento negro, fiz uma primeira imagem dela como uma mulher negra. Depois, pensando sobre a época e tudo, né? Quando me veio a foto, uma colega, eu publiquei uma foto de ela mais com aparência negra, e a colega me corrigiu, me mandou. Uma colega de 25 anos de instituição, que esteve em 2000 com ela e conheceu esse projeto Pensamento Livre. E o artigo e a foto que a família tinha mandado para que o artigo pudesse ter a imagem dela. Então me mandou. Agradeço muito, me mandou a foto de Julieta, que radicalmente mudou, pelo menos no que diz respeito à imagem física, porque os dados estavam corretos, e explicou melhor algumas lacunas, nos permitiu reproduzir melhor imagens da Julieta como realmente era. Assim, o artigo já mencionei, ele me mandou também, a colega me mandou, agradeço muito ela ter feito esse gesto que agora deixa mais bonita a memória, deixa mais fidedigna a realidade.
Aqui é um blog do NEJA, Julieta Balestro. Dá para acessar, quem quiser acessar. E aqui nesse blog confirma, tá? Que ela era ligada ao movimento negro. Confirma, né? Eu não vou ler tudo porque é bastante, mas eu tenho certeza, por isso eu botei aqui. Registro do blog oficial que documenta Gillian como dirigente de movimento negro e destaca sua luta na defesa dos professores, das mulheres e das minorias. Isso ela se dedicava então também à causa negra. O fato de a família ter fornecido a foto para o artigo acadêmico revela que Julieta mantinha uma rede familiar ativa. Essa descoberta ocorrida em 16 de janeiro de 2026 marca um ponto de inflexão na pesquisa, trazendo pela primeira vez uma imagem autêntica de Julieta e evidências documentais de sua produção acadêmica. Links também, pessoal, das matérias que a gente colocou. É importante falar da metodologia da ética. A gente considerou fato, informação verificável, tem bastante informação verificável, evidência, o dado que aponta para algo, mas não prova definitivamente, teve evidência, teve hipóteses que a gente construiu e opinião eu não dei muitas. Acredito que não tenha dado tanta opinião. Por que não inventar? A tentação de preencher lacunas com ficção compromete todo o trabalho. Por que não romantizar? Transformar Julieta em heroína sem evidência seria desonesto, seria injusto, né? O respeito à memória exige precisão, senão é um exercício de geografia, né? Que é transformar alguém em santo. A geografia é a biografia dos santos, né? Não foi a intenção santificar a Julieta. A Julieta tem as razões para ter sido homenageada. Aqui os links todos. Alguns são clicáveis diretamente, outros vão, por exemplo, ao portal da CUT para que você ache depois. Eu tento sempre botar o link direto, né? Eu tento sempre que seja clicável diretamente. Fontes complementares: Diário Oficial do Estado, acervos acadêmicos, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, registros CPERs, entre outros. Conexão com o tema prisões. Teve conexão, né? Teve conexão com prisão e educação, prisão e gênero, prisão e memória. Prisão e política pública. O autor, meus canais. Uma frase minha que não conto histórias para enfeitar o sistema, conto para entendê-lo. Quando uma prisão carrega um nome, ela também carrega uma pergunta. Espero que tenhamos respondido a pergunta. Então, espero que tenham gostado. Dá aquele like, ativa o sininho. Se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse, que tem relevância para o sistema prisional, para a educação e para a memória institucional, para a ciência. Muito obrigado.